Oi, gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Tecnologia na hora da tomada de decisões. Quem não quer ter a chance de se antecipar para não ser pego de surpresa diante de algum acontecimento? Hoje, nosso assunto é o monitoramento remoto da qualidade da produção florestal. Uau! A empresa Kiron é hoje uma das únicas startups no país e poucas no mundo que atuam com algoritmos para o setor florestal. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso programa o Diogo Machado, que é cofundador da Kiron Digital. Diogo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom, Daniela? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, o prazer é nosso. Quero saber muita coisa dessa startup de vocês, que realmente é muito boa, muito útil para a floresta, que realmente a gente acredito que nunca tenha feito uma entrevista nessa área, né, com tecnologias voltadas para a floresta. Eu quero saber, então, como é que surgiu a ideia, por que surgiu a ideia de montar uma empresa como essa? Conta pra gente. Legal. A gente é aqui da região serrana de Santa Catarina. A gente tem muitas e muitas florestas aqui. A principal cultura aqui é pinos. E um dos nossos sócios é o professor Marco Chimauski, e ele estuda há 23 anos ciências geodésicas focados para o setor florestal. Então, ciências geodésicas é o sensoriamento remoto, é a análise de dados de satélites, e a gente constrói algoritmos baseados nesses dados remotos para algumas soluções florestais. Eu acho que a gente vai falar mais para frente, mas principalmente análise de pragas e doenças e análise preditiva de incêndios florestais. Hoje são nossas principais soluções. Essa questão é sensacional. A gente sabe da problemática que a gente teve aí no ano passado com as queimadas no Pantanal também. É claro que se tiver uma tecnologia que antecipe esses acontecimentos, como é que está a condição do clima ali, principalmente, é muito importante. Ô Diogo, eu queria saber também sobre esse nome, eu fiquei bastante curiosa. Kiron, de onde veio esse nome? O que significa? Kiron, na verdade, é um ser da mitologia grega. Ele é um centauro e ele acabou tendo alguns problemas e precisou se localizar em cima de um monte. E a grande premissa dele é que ele enxergava tudo e ele meio que era o grande... ele era quem avisava de qualquer problema, tudo de cima de um monte. Então ele era o grande observador. Essa é a nossa principal motivo do nome Kiron Agrodigital. Realmente inspirador, gostei aí da criatividade. Oi, Diogo, conta para mim agora, na startup de vocês tem um lema muito bonito, muito importante, né? Que é a atuação do processo de transformação digital de florestas. Conta pra gente como é que é feito isso. Agora sim vou pedir para o pessoal lá de São Paulo do nosso Twitter rodar algumas imagens também para ilustrar um pouquinho enquanto você conta para a gente como é que funciona essa tecnologia de vocês. Legal. O que acontece? O setor florestal ele é o segundo maior produto agro do Brasil e ele tem uma importância econômica e também de emprego muito grande, mas ao mesmo tempo ele ainda carece de bastante frente tecnológica. A gente fala que o setor florestal ele está começando a sua transformação digital, assim como o segmento de proteína animal, o segmento de agricultura tradicional aconteceu há 15, 20 anos atrás. Então tem uma demanda muito grande de digitalização do processo, aumento de capacidade de identificação de problemas e ameaças, para que você tenha uma menor quantidade de pessoas a campo e consiga monitorar grandes, extensas áreas de forma remota por satélite. Então, basicamente, os nossos dois principais produtos é a análise de pragas e doenças,
via satélite. A gente criou um algoritmo próprio que é melhor do que os indexadores que tem atualmente. Para quem conhece da área, hoje praticamente todos os players usam um indexador chamado NDVI, e a gente construiu um indexador internamente aqui na empresa que é 60% melhor do que o NDVI e consegue identificar anomalias, pragas e doenças e sanidade florestal via satélite com uma periodicidade extremamente irregular. A maioria das empresas florestais, elas demandam pessoas a campo para fazer essa identificação. E como quando você coloca pessoas a campo, ela necessita fazer por amostragem, é impossível você pegar uma floresta de 100 mil, 200 mil hectares, ou até mesmo de 30 mil hectares, e mapear ela 100% em campo. A gente faz essa pré-análise via satélite, faz a indicação das áreas com alguma anomalia, a gente já está conseguindo identificar exatamente qual a praga e doença, dependendo da praga e doença, a gente já dá a indicação de qual que é a praga e doença, e a partir desse momento, os engenheiros florestais, biólogos ou o gestor florestal, ele vai a campo e faz a validação daquela anomalia. Só que ele vai exatamente no ponto de problema e não por amostragem. A amostragem muitas vezes te dá um número irreal da atual realidade de incidência de anomalias em floresta. Eu tenho um caso muito interessante de uma floresta que a gente fez um trabalho onde, de um ano para o outro, passou de 7% de área com anomalia, com doença, para 33% da área com doença, em coisa de 6 meses. E isso não seria identificado se não fosse visto via satélite, porque é uma área que havia pouca visita, de vez em quando eles faziam inventário florestal, uma vez ao ano eles faziam inventário florestal lá, e quando eles fossem olhar, a coisa já estava muito impregnada. E um outro ponto muito importante é que a maioria das pragas e doenças, elas começam de cima para baixo. Quando você coloca pessoas a campo, é muito legal, mas você vê de baixo para cima. A gente já consegue ver e identificar o início do acometimento de algumas anomalias. O outro produto é incêndios florestais, a análise preditiva de incêndios florestais. Esse é um produto sensacional, a gente tem clientes Eu em vou falar de incêndio Portugal e a depois. gente está entrando na Califórnia agora também, porque essa é uma solução que a gente coloca 12 variáveis dentro do algoritmo, variáveis dinâmicas e variáveis estáticas. E a gente consegue oferecer com 7 dias de antecedência uma resolução de 10 metros para as áreas com maior possibilidade de ignição. Tem vários pontos positivos sobre isso. Por exemplo, existem as câmeras de alta resolução, que é uma ferramenta sensacional, mas no momento onde você tem o ápice de incêndios, toda a área fica coberta de nuvens e fumaça, e aí o algoritmo ele tende a não ser tão específico. Como a gente faz a identificação com 7 dias de antecedência, o nosso combate a incêndio, ele foca em acontecer antes mesmo que ele aconteça. Então, a gente não espera que o incêndio inicie, a gente combate o incêndio antes que ele aconteça. Você consegue fazer muita coisa antes que o incêndio aconteça. Então, se você identifica as áreas com maior risco de incêndio, você consegue fazer o manejo da sua equipe de campo, os seus brigadistas ou os bombeiros, você consegue fazer esse manejo de campo focado nas áreas com maior risco de incêndio ou maior risco de grandes proporções de incêndio. Então, essa é uma solução muito legal que a gente já está vendendo lá em Portugal também, e agora a gente está começando a entrar na Califórnia, porque são 3 regiões com bastante problemas em relação a incêndios florestais. Sem dúvida nenhuma. Ô, Diogo, muito bacana mesmo essa solução de vocês. Como é que essa informação, por exemplo, do incêndio que você comentou agora, chega para quem trabalha nessa área, para quem está cuidando dessa área florestal? Ela chega por meio de um alerta? Como que é a informação que chega? Conta pra gente. Legal.
Então, a gente pega dados de satélites e nanosatélites e mais algumas informações estáticas, coloca tudo junto, e aí, na periodicidade que o cliente precisa, seja ele diário, semanal, mensal, a gente faz os alertas em pontos específicos daquele determinado polígono. Então, ele cadastra a área com a gente faz um mapeamento de cobertura do solo, baseado nos seus biomas, e aí envia para ele em alertas, tanto por e-mail ou por telefone, na periodicidade, os pontos críticos que ele precisa ir atrás. Então, seriam os black dots, os pontos pretos que você está olhando na tela agora, ou as áreas em vermelho do que você está vendo na tela agora. Então, a gente faz essa indicação georreferenciada e as equipes de campo vão até ficam próximos desses locais ou efetuam algumas ações nesses locais com maior probabilidade de risco de incêndio, e com isso você consegue otimizar a equipe em campo e não ficar esperando reativamente que alguém ligue ou que alguém enxergue um início do fogo ou algo parecido. E hoje em dia, quem são os clientes de vocês? Por acaso o governo já também se interessou em ter essa tecnologia de vocês aí para de repente tentar combater esse fogo que principalmente ali lá para meados de setembro chega de forma bastante intensa, principalmente aqui na região do Centro-Oeste? Então, nossos clientes lá fora têm sido o governo, Portugal tem sido o governo. O que a gente tem conversado nos Estados Unidos é o SDA, que é o órgão regulamentador de florestas nacionais. Aqui no Brasil, as nossas conversas têm sido mais focadas a proprietários de terras, principalmente Mato Grosso do Sul e regiões que enfrentaram grandes problemas com incêndios florestais, normalmente áreas de pinos, áreas de eucaliptos, que enfrentaram grandes problemas. É do nosso objetivo ir para o segmento governamental também. A gente está super aberto a conversar com todos os órgãos governamentais que quiserem fazer os testes e quiserem implementar isso nas suas regiões. A gente até tem uma pessoa específica focada exclusivamente para lidar com o setor governamental aqui no Brasil. Então, os nossos focos são pragas e doenças para empresas de celulose, empresas florestais, e o setor de incêndios, ou análise de incêndios, também para o setor florestal, mas aí também vendas governamentais, que 2020 foi muito ruim, mas 2021 não está muito diferente. Acredito que a gente vai ter uma situação parecida nos próximos meses, então por isso que a gente está indo ao mercado oferecendo essa solução, porque a gente tem certeza que dá para mitigar esse alto volume de incêndios com mais tecnologia e mais visão estratégica. Claro, a tecnologia permitindo aí a tomada de decisões antecipadamente é uma questão muito importante, principalmente, você falou aí de 2020, poxa, 2020 foi uma das maiores queimadas da história que a gente teve aqui no Brasil, né? Então, eu acho que com soluções como a que vocês desenvolvem, é possível a gente poder mitigar esses incêndios e fazer com que o Brasil não sofra tanto como sofreu, principalmente no ano passado, com a morte de milhares de animais ali, que alguns inclusive foram resgatados, outros não, uma situação bastante complicada aí. Vamos ajudar aí a fazer com que a tecnologia de vocês alcance aí, com certeza, ao lado governamental, para que também seja possível não só identificar, mas também realmente tomar a decisão, né? Porque é muito importante você identificar o que está acontecendo, mas também tomar uma atitude diante daquilo, porque não adianta nada você saber quais são os cenários ali, principalmente com relação ao fogo, e não tomar nenhuma atitude, né? Bom, a gente realmente deseja que esse mercado cresça e vocês realmente entrem aí junto com o governo para poder salvar nossas florestas que estão tão necessitadas aí. Ô Diogo, como é que a Kiron também permite diminuir as perdas com as pragas? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que é possível identificar com relação às pragas e às doenças também ali nas regiões? Legal. Pragas e doenças têm uma característica muito interessante
cada uma tem uma simetria diferente, cada uma tem uma assinatura diferente. Então, você tem algumas pragas que fazem reboleira, que é atacar grandes áreas, você tem algumas pragas e doenças que atacam individualmente algumas plantas, mas o mais importante é que é muito difícil para as empresas analisar toda a sua extensão de terra para essa questão de sanidade. Então, o que elas fazem é ir para cima de amostragem, ou você coloca muitas pessoas a campo fazendo periodicamente visita para aqueles talhões. Quando você coloca muitas pessoas a campo, o ponto negativo disso é que você coloca as pessoas só nas bordas do talhão. E as bordas do talhão, elas podem ter alguma anomalia, mas o que importa de verdade é como está a sanidade do interior do talhão. E quando a gente coloca e olha via satélite para isso, é muito mais fácil enxergar as anomalias que estão iniciando um processo de acometimento das florestas. Coisa que quando você olha de baixo para cima, principalmente em culturas já mais velhas, é muito difícil de você encontrar. Então, esse é o nosso grande ponto. Poder de processamento, de análise da totalidade da área, periodicidade de análise da totalidade de área de semanal, se for o caso, e a indicação de algumas doenças já para tratamento. Então, essa é a grande proposta de valor. Ao invés de eu ter pessoas a campo, ao invés de eu esperar um inventário para ver se está tudo bem com aquela floresta, ou ao invés de eu tentar fazer isso por amostragem ou por drone, que pega só um pouco, a gente faz isso por satélite, a totalidade da área, com boa periodicidade, já indicando pontos de visita para você fazer a gestão de equipes em campo direcionada para pegar a doença bem no início. Ai, muito legal essa questão. Diogo, eu esqueci de dizer para você que depois que essa nossa entrevista agora está ao vivo para todo o Brasil, claro que a sua tecnologia vai explodir aí. É claro que eu tenho que dar uma moral pro meu programa também, né? Agora sim vai dar tudo certo, com certeza. Ô, Diogo, você falou aí pra gente sobre a questão da expansão de área e eu fiquei curiosa. Quero saber que tamanho de área que vocês já têm ali analisada, a tecnologia de vocês já está em quantos hectares brasileiros? Conta pra gente. Legal. Para criar os algoritmos, a nossa equipe já mapeou mais de 10 milhões de hectares. É praticamente o tamanho de Santa Catarina ou o tamanho de Portugal. Hoje a gente mapeia mais de 80 mil hectares. Lá em Portugal, a gente já está mapeando também esse número, e nos Estados Unidos a gente também já está chegando nesse número de área mapeada. Hoje é muito fácil, Daniela, a gente consegue mapear. Às vezes vem alguns proprietários de terra pequenos, porque a gente ajuda muito consultorias florestais. A gente agrega tecnologia para as consultorias florestais. Então, se você tem uma consultoria florestal, você pode usar os nossos algoritmos com os seus clientes. Então, às vezes, chegam umas demandas de 30 hectares, 50 hectares, mas, ao mesmo tempo, chegam demandas de 40 mil hectares, 90 mil hectares, e esse é a parte boa do poder de processamento. Com um simples setup, você consegue jogar o algoritmo em toda essa área, refinar os resultados e entregar de 30 hectares até 1 milhão de hectares, só mudando o volume de processamento. Então, essa é a grande característica. E o ponto super positivo disso é que a gente consegue fazer isso de forma totalmente remota. Então, a gente está trabalhando para Belmonte, Fundão, em Portugal, e eu não vou a Portugal desde 2018. A gente está fazendo uma área de 40 mil hectares em Eldorado County, nos Estados Unidos, totalmente remoto. Essas áreas no Mato Grosso do Sul, totalmente remoto. Então, a gente não precisa ir a campo para poder fazer esse monitoramento. Esse também é um dos grandes pontos positivos daquilo. Bacana.
Para você que chegou agora aqui no programa Tech Startups, a gente está conversando com o Diogo Machado, que é cofundador da Quirion. A gente está numa conversa super bacana aqui. Ele está mostrando para a gente uma tecnologia que pode prevenir até as informações, claro, que chegam aí com relação a incêndios, pragas em florestas. Essa tecnologia chega na mão dos clientes, mostrando que ali pode ter um possível perigo com relação a queimadas, a doenças, enfim. Essa é a nossa conversa de hoje. Ô, Diogo, que tipo de área de plantações você indica também essa tecnologia? Pode ser para pastagem também, alguma outro tipo de plantação, cana-de-açúcar? Pode. Qualquer cultura folhosa cabe o algoritmo. Porque o que acontece, Daniela? Quando a gente joga uma área para dentro do algoritmo, o que a gente faz é adaptar o bioma e calibrar o algoritmo relacionado ao bioma. E aí isso a gente está falando desde arbustos e florestas nativas, florestas plantadas, mas a gente também pode estar falando de milho, de cana, de soja. Cana, por exemplo, é uma cultura que sofre muito com incêndios florestais. Então, se você consegue fazer essa análise preditiva de áreas de maior risco, toda a sua equipe em campo pode ser manejada para essas áreas de iminência. E aí tem outras aplicações, como estresse hídrico dessas culturas, e aí isso acaba conseguindo fazer irrigação a taxa variada. Com esse algoritmo de sanidade, a gente consegue ajustar também para a taxa de aplicação de nitrogênio, a taxa variada. São várias outras aplicações, subaplicações que a gente pode desenvolver. Hoje o nosso foco está no florestal, mas a gente está super aberto também para utilizar esses algoritmos para outras culturas e a gente sabe que dá certo tanto quanto o florestal. Então, é possível também fazer o monitoramento, por exemplo, para identificar alguma deficiência nutricional e hídrica também? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. E esse é o maior diferencial do algoritmo que a gente conseguiu construir dentro de casa. A maioria das culturas usa, como eu comentei, um indexador chamado NDVI. O NDVI, rapidinho por uma questão técnica, basicamente ele pega clorofila, o verde. Só que isso altera muito, cada vez que você roda o NDVI dá um valor diferente, enfim, não tem tanta acurácia. O que a gente leva em consideração são outras informações, outras bandas espectrais, outras informações que são tão importantes quanto. A gente coloca tudo dentro do algoritmo e chega em resultados muito, muito melhores do que o NDVI. Perfeito. Agora, por exemplo, se a minha propriedade ali está sendo vítima, vamos dizer assim, de roubos, essa tecnologia também pode ajudar? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um algoritmo mais simples, ele é um algoritmo basicamente de binário, tem ou não tem, mas sim, a gente consegue fazer o gerenciamento de manejo, seja ele planejado ou seja ele roubado, e fazer a indicação das áreas que houve esse tipo de situação. Inclusive, uma outra aplicação para esse algoritmo é o monitoramento de desmatamento. A gente consegue também fazer essa parte de roubo, mas a gente também consegue fazer um monitoramento de desmatamento, não só de incêndio, porque, como eu comentei contigo, é um algoritmo binário de existir ou não existir uma árvore naquele exato local. Ô Diogo, agora há pouco eu puxei a sardinha para o nosso programa Tech Startups, agora eu vou puxar a sardinha para a sua startup. Conta pra gente como é que foi participar do maior evento de aceleração de startups da América Latina. Que legal, foi uma experiência muito legal, a Inovativa foi sensacional para a gente. Eu sempre defendo todos os programas de aceleração, porque eles auxiliam a gente a validar muitas hipóteses que estavam em aberto ainda. Além da Inovativa, a gente participou do maior programa de aceleração de empresas de seguradoras no Vale do Silício, da Plug and Play, e também a gente participou de um processo de aceleração na Estônia, mas de forma online. O processo de aceleração era às 3 horas da manhã, foi uma doideira, mas
foi uma semana muito legal. E do Inovativa, que é o maior da América Latina, foi muito interessante porque a gente conseguiu colocar toda a equipe dentro do processo. Então, toda a equipe, mesmo aqueles que eram técnicas, conseguiram entender qual que é o mundo de startup, que o mundo de startup ele tem as suas particularidades, ela tem as suas validações necessárias e os seus modelos de tração que não são normais, não são tradicionais. Então, a gente conseguiu colocar todas as pessoas da equipe no mesmo patamar e a gente teve a grata surpresa de ser escolhido como uma empresa de destaque no agronegócio. Então, de todas as startups que se cadastraram no agronegócio, a gente acabou ficando em primeiro lugar. Então, isso foi muito gratificante para a gente. Muito legal. Parabéns para vocês, viu? Ô Diogo, eu costumo falar aqui no Tech Startups, quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar. Me disseram que a gente tem 1 minutinho só de programa, mas eu quero te fazer uma última pergunta, rapidamente você me responde e a gente já encerra. Como é que tem sido o retorno de quem já está usando a tecnologia de vocês? Isso tem sido sensacional, assim. Cada entrega que a gente faz é uma surpresa, porque todo mundo fazia tudo de forma muito analógica ou via drone, e hoje a gente consegue fazer tudo via algoritmo e satélite. Então, facilita absurdamente o trabalho e as reações têm sido sensacionais, tanto para a parte de pragas e doenças, quanto para incêndios florestais. A gente está conseguindo conversar com pessoas que eu nunca imaginei, e eu tenho certeza que em breve, se Deus quiser, já nesse próximo ciclo, a gente já tenha várias regiões dentro do monitoramento e a gente consiga mitigar forte incêndios florestais e novas pragas e doenças. Diogo Machado, cofundador da Kiron. Olha, querido, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Adorei conversar com você, adorei a sua tecnologia desenvolvida, que sensacional. E eu torço do fundo do meu coração para que vocês expandam muito e consigam proteger nossas florestas, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigado você, Daniela. Então, quem quiser, por favor, www.kiron.digital. Entra lá, tem o meu contato. Vamos tomar um café virtual e vamos mitigar pragas, doenças e incêndios florestais, que são assuntos muito importantes. Obrigado pelo espaço, foi um super prazer, passou super rápido. Te agradeço imensamente, Daniela, e toda a equipe que fez esse momento acontecer. Muito legal, né, gente? E o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você pode também assistir nossa programação pelo seu celular. É isso mesmo, é só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui!